Volume 8. Capítulo 168. O mundo dos recintos sagrados. Quantos espaços existem aqui? 1. És uma sorte que os inimigos não sejam um grande problema, mas... Mestre! Quanto mais vai demorar até chegarmos a Yui? Quando Xia, que ainda estava em uma postura em que acabará de lançar um monstro atacante para o além com Virdrukin, murmurou isso, Tio, que também acabou de explodir um monstro, mesmo com seu poder mágico contido usando movimentos espirais e compactados para aumentar o poder do ataque de seu sopro, virou-se para Hajime enquanto perguntava isso. Comparando com o ponto de partida no primeiro espaço, e passamos por cerca de 4/5 da distância. Acho que pode ser o próximo espaço ou o seguinte. Então você está dizendo que será em breve? Quando Hajime respondeu isso ao ativar a bússola, um monstro veio atacar por trás. Com um passo feroz, Xia se colocou entre o monstro e Hajime e, ao fazer o monstro voar a toda velocidade, ela mostrou uma expressão feliz. No momento, se uma comparação fosse feita, os monstros daqui estavam no mesmo nível do andar intermediário do abismo do grande calabouço Orcus, mas para a garota coelho, eles não eram o bastante como oponentes. Hajime também estava em um estado em que não estava nem um pouco incomodado. Na noite anterior à invasão a este lugar, Xia e Tio continuaram treinando dentro do espaço onde o tempo era prolongado usando o cristal do tempo até o céu brilhar. Dessa forma, suas forças foram aumentadas ao obterem novos poderes, como a magia da metamorfose. Embora também parecesse uma preparação apressada, elas possuíam cartas suficientes que poderiam usar como trunfos. Embora isso também tenha sido graças ao companheiro trapaceador chamado Hajime, a comida ultrajante que transbordava de suspeita, esse item teve uma influência bastante forte, porém, e elas só podiam rezar para que seus estômagos não ficassem feridos. Aqui não havia banheiro, então isso se tornaria algo terrível para o grupo feminino se algo ruim acontecesse. No momento, Hajime e as outras estavam bem no meio do oceano. Até onde os olhos podiam ver, não havia uma única ilha, apenas um espaço de mar. Às vezes, os monstros marinhos pulariam da água e os pássaros voariam pelo céu, mas eles eram eliminados sem nenhum problema em particular. Embora fosse um lugar sem ponto de referência ou algo assim, se eles não tivessem a bússola, o quanto precisariam ficar passeando pelo local e imaginando estar nessa situação em que não teriam tempo a perder, eles estremeceram. Assim como podia ser entendido pelas palavras de Xia, Hajime e as garotas haviam passado por vários mundos até esse ponto. Depois que se separaram de Shizuku e os outros e passaram pela torre do relógio da cidade em ruínas, eles viajaram por um espaço onde o solo e o céu estavam invertidos, um espaço onde incontáveis blocos brancos estavam flutuando, um espaço onde havia apenas montanhas enormes como a montanha de Deus se erguiam sobre um espaço que parecia uma biblioteca gigante, onde inúmeras estantes de livros estavam desordenadas. Eles foram capazes de descobrir as saídas para o próximo espaço em todos esses locais sem se perderem graças à bússola, então não se passou muito tempo desde que se separaram do outro grupo. Mesmo assim, quando pensavam em Yui, os três ficavam impacientes, não importava o que acontecesse, então não havia nada mais agravante do que ter que viajar por todos esses incontáveis espaços. Eles nada fizeram além de avançar por alguns minutos neste espaço de grandes oceanos com uma visibilidade muito boa que não lhes mostrava nada além de água, ao ponto em que eles queriam duvidar se havia mesmo uma saída naquele lugar. Graças aos kiboards, Hajime e as garotas percorreram uma distância considerável em pouco tempo, mas, de modo súbito, os três ergueram os rostos. Nuvens negras? Hajime sussurrou enquanto apertava os olhos. Suas palavras não eram uma expressão figurativa que apontava para o final desta jornada. Na realidade, o céu que deveria estar limpo estava começando a ser coberto por uma nuvem escura como se um vídeo estivesse sendo acelerado. Além disso, até o mar calmo estava começando a ficar tempestuoso devido ao vento forte. Parecia que uma grande tempestade estava sendo gerada. A situação obviamente estranha fez Hajime apertar os olhos, seu olhar estava virado para baixo. Parece que há algo grande por lá. Uau, este é o monstro com o maior tamanho que vimos até agora, não é, Jizu? Sim, esta pode sentir uma força que estás em nível diferente de todos os monstros que encontramos até agora. A expressão de Xia e Tio, que imitaram Hajime e olharam para baixo, distorceu-se de forma desagradável.
Diante dos olhares deles, um gigantesco redemoinho começou a se formar no mar. Sem dúvidas, isso não era algo natural. O fenômeno não foi criado pela corrente marítima. Era um redemoinho criado pelo efeito colateral do movimento de uma coisa viva. Antes que eles percebessem, a ondulação estava se enrolando ao ponto de cobrir todo o mar abaixo e havia uma cobra gigante lá. Olhando pela sombra projetada na superfície da água do mar tempestuoso, eles puderam ver todo o comprimento do monstro, que poderia ser superior a 300 metros. O diâmetro do corpo era tão espesso que não podia ser medido com facilidade pela visão. Todo o corpo estava coberto por escamas metálicas, nas costas também havia barbatanas presas que possuíam um brilho forte e resplandeciam como uma lâmina. E, nesse momento, Kisha! Um rugido terrível surgiu, o espaço estava estridente. Aquele rugido, que foi acompanhado de impacto físico, atingiu Hajime e os outros com violência. Além disso, uma onda desconhecida foi transmitida à sua mente. Esse rugido devia estar acompanhado de um efeito que despertava terror na mente do ouvinte. Normalmente, quem ouvia esse rugido teria seu corpo e sua mente tragados para a escuridão devido à onda de choque, e mesmo se mal mantivessem sua consciência, seu cérebro estaria em desordem e seu corpo encolheria de medo, o alvo seria transformado em presa e só poderia tremer enquanto esperava ser devorado. Contudo, entre as pessoas que estavam presentes, nem mesmo uma delas era tão fraca assim. Tão barulhenta. De qualquer forma, coma isto. Hajime pegou Agni Orkan com uma expressão sombria e começou um tiroteio. Além disso, ele retirou esferas metálicas do tamanho de uma bola de basquete da caixa do Tesouro Segundo e um enorme explosivo, e jogou todas no mar. Um momento depois. Por um instante, a luz brilhou abaixo da superfície do mar e, em seguida, com um som explosivo abafado, incontáveis colunas de água subiram em direção ao céu. Gol! O monstro do mar deu um grito penetrante. Na verdade, não foi um grito. Foi um rugido de pura fúria. O monstro estava furioso com a impertinência do ser insignificante. Como se para exibir essa fúria, uma luz negra avermelhada surgiu de dentro da água. Aquela luz, que faria alguém sentir uma intenção assassina severa, era o brilho de seus olhos. Enquanto o rugido da fúria ainda sacudia o ar, a superfície do mar inchou como uma montanha, e essa figura apareceu. Uma cabeça que parecia de um dragão saltou da superfície do mar com um pescoço longo, com mais de 50 metros. Quanto ao tamanho, se alguém dissesse que cada uma de suas escamas era tão grande quanto uma criança humana, com certeza sua imensidão poderia ser sentida. Além disso, havia um par de olhos emitindo luz negra avermelhada e duas camadas de presas afiadas alinhadas, e também algo como uma barbatana em ambos os lados. As barbatanas eram parecidas com o torso, possuíam brilho metálico e a nitidez de uma lâmina, parecia que, ao tocá-las, o alvo seria dividido em dois. Uma pressão absurda. Apenas por estar ali, o céu estava envolto por uma nuvem escura, o mar estava furioso como se o fim do mundo estivesse chegando. A serpente gigante, não, o dragão do mar, estava coberto de inúmeras escamas que pareciam mais duras que o aço, sua aparência era a mesma do Leviatã sobrescrito uma contado nas lendas da terra. Se tivéssemos que classificá-la, esta deveria ser uma fera divina, não és? Com certeza, daqui posso sentir uma pressão acima da do flagelo devorador o que enfrentamos nas ruínas submarinas de Merugine sobrescrito 2. Se isto está acima de um monstro ancião, então esta é uma expressão válida, diz o. Xia concordou com a opinião de Tio sobre esse monstro. Mas, mesmo depois de chamar o monstro de fera divina, a expressão deles estava composta. Também não havia traço de tensão que pudesse ser percebido em suas vozes. No momento em que elas podiam conversar com calma sobre o nome da fera divina, isso mostrava como a pressão desse Leviatã não era algo que os preocupava. Talvez essa compostura tenha sido transmitida à fera divina, porque o monstro rugiu mais uma vez. Como se dissesse que era impossível que seu poder não afetasse essas existências insignificantes, o rugido foi ainda mais poderoso que o primeiro. Porém, esse rugido o tornou um pouco indefeso. Eu disse que você é barulhento demais. Hajime pegou sua slagem improvisada. Não, o que Hajime pegou,
fosse na forma ou nas especificações, ambos os aspectos já estavam superando o território de um rifle antimaterial. O cano, que se esticava por 4 metros de comprimento, tinha um calibre mais extenso do que a versão anterior. Não importava como alguém olhasse para a arma, com esse tamanho, ela deveria ser chamada de torre de artilharia sobrescrito 3. No total, a arma inteira havia ficado com mais do que 2 vezes seu tamanho original. Canhão de aceleração eletromagnética de grande calibre e alta precisão, canhão eletromagnético, /AA, SASTAST. Você está procurando por uma adorável arma dos sonhos masculinos? Muito bem, então aqui estão seus 88 mm. Esse canhão eletromagnético era algo que residia na alma do sinergista. Hajime, que fixou sua mira segurando a arma debaixo de seu braço, fez com que a faísca tão vermelha corresse através do cano. Logo depois disso, o enorme cano foi mirado na fera divina e o gatilho foi pressionado sem qualquer hesitação. Com uma aceleração incomparável com qualquer coisa vista até então, o canhão carregado especializado em perfuração soltou um som feroz e estrondoso enquanto a bala voava. A bala deixou um rastro de luz vermelha para trás e voou para a boca do monstro. E então, Dopan, esse som surgiu enquanto a escama na parte de trás da cabeça da fera divina foi esmagada e lançada para longe de dentro. Além disso, a bala não parou, ela também soprou o céu nublado no alto e desapareceu no além deste outro mundo. Gaalha! O rugido que ecoou mais uma vez foi obviamente um grito. A cabeça da fera foi jogada para trás com um impacto e sua boca ficou aberta com o sangue se espalhando por toda parte. Enquanto bufava com isso, Hajime fez algo correr pelas sombras. Sua velocidade era muito rápida e, por causa da nuvem escura, o ambiente estava pouco iluminado e era difícil de enxergar. A fera divina também tinha acabado de receber dano e ficou agitada, então ela não viu a sombra e permitiu que a coisa se infiltrasse dentro de sua boca. Para vomitar isso, e também para exalar sua raiva violenta contra quem lhe causou dano, o monstro soltou um calor terrível de sua mandíbula. Hajime ficou calado e pegou a broca de cruz. Logo depois disso, a barreira de 4 pontos criada pelo item foi atingida pelo fogo, sua superfície foi lambida por toda a chama branca e quente. Porém, contanto que não fosse o ataque de desintegração de uma apóstola, a barreira não seria quebrada com tanta facilidade. O rosto do sinergista dentro da barreira não se alterou. A fera divina olhou maravilhada por um momento, vendo sua chama ser interrompida, embora, para mostrar seu orgulho como monstro superior, aumentasse ainda mais a força do calor, tentando assar Hajime até a morte. Talvez devêssemos dizer que era algo esperado de uma fera divina. O calor do incêndio era absurdo, a chama era algo que não deveria ser tocada de modo algum e a superfície do mar começou a evaporar e fumegar. Houve também o efeito das labaredas, mas a nuvem negra que foi soprada para longe logo começou a voltar. Mas logo depois disso... Mesmo que tenhamos que nos apressar, reconheça já a situação, diz Zul. Uma massa de luz azul fraca atravessou o mar de nuvens negras e caiu como um meteoro. Orelhas de coelho batiam violentamente com o vento e ficaram em desordem. Era a Shia. Logo após Hajime se defender contra as chamas, a garota coelho armazenou seus Kiboard na caixa do tesouro segundo e pulou de uma só vez para o céu. Ela atravessou a nuvem negra, dançou no céu azul claro e se virou depois disso. Usando a aerodinâmica para pisar no ar de forma contínua, ela caiu como um meteoro apontando para o alvo. Uma parede de ar apareceu com Shia como o centro. Ela se livrou disso no mesmo instante e mergulhou no mundo da velocidade do som. Seu impulso não diminuiu nem por um momento e Virdrukin, que teve seu peso aumentado até 20 toneladas usando a pedra de gravidade, foi preparada em uma posição acima da cabeça da garota. E então, a cabeça da fera divina, que foi absorvida pelo fogo da sua enorme boca, foi atingida por um ataque horrível, sem sequer uma gota de misericórdia ou reserva. Um rugido ensurdecedor. O som da pulverização. E então um guincho. A fera divina, cuja boca foi fechada à força, tinha fogo saindo dos cantos da boca, enquanto seu grito abafado também saía da mesma forma. A cabeça coberta por escamas metálicas foi pulverizada como vidro quebrado, a carne preta avermelhada tornou-se visível a partir daí. O ataque de Shia foi consideravelmente eficaz. A fera divina mostrou um movimento cambaleante que não se encaixava em seu status. Talvez ela até tenha tido uma concussão.
Mas não havia como essas pessoas segurarem a mão só por verem isso. Esta acha que seria melhor usar a transmutação do mestre. Enquanto sussurrava esse tipo de coisa, Tio pairava no céu enquanto batia as asas, as duas mãos estavam unidas na forma de uma mandíbula e o poder mágico negro estava focado ali. E então, ela o liberou de uma só vez. O sopro de dragão que foi comprimido dessa maneira se tornou um ataque penetrante. O ataque que foi disparado avançou em um movimento espiralado como uma lança fina, atingindo o lugar que Xia pulverizou com precisão e perfurando a cabeça do monstro. A lança negra atravessou a cabeça e entrou na boca, sem parar, o ataque perfurou o exterior por dentro da garganta e continuou a perfurar o mar. Uma ferida fatal. Qualquer um que visse isso com certeza pensaria assim, mas parecia que ainda foi insuficiente para matar uma fera divina que era um ser superior, mesmo em comparação com um monstro ancião. Guaar! O monstro não morreu instantaneamente, ele emitiu um som agudo e a água do mar subiu por seu corpo. E então, quando o local que foi destruído foi coberto pela água, o líquido foi engolido pela ferida. Logo depois disso, o ferimento inchou e se recuperou como um vídeo sendo rebobinado. Por acaso, ele pode se recuperar contanto que tenha água do mar, algo desse tipo? Nesse caso, levarás tempo para matá-lo. Seria melhor se fossemos capazes de destruir sua pedra mágica, mas... Mestre, como és que estás essa questão? Tio pousou ao lado de Hajime enquanto perguntava. O sinergista estava olhando para a fera divina com um brilho estranho nos olhos enquanto balançava a cabeça. Não consigo encontrar sua pedra mágica. Há uma chance de ter ignorado devido ao tamanho do seu corpo, porém, a pedra mágica aumentará na proporção do tamanho do monstro, mas mesmo com o quanto estou procurando, ainda não consigo encontrá-la, acho que ele nem mesmo tem isso. Todo o seu corpo é tingido de preto avermelhado, como o flagelo devorador. Que problemático. Esta não acha que vamos perder, mas esta queria evitar perder tempo. O que fazemos, Hajime-san? Monstros anciãos pareciam ser os ancestrais dos monstros. Xia e Tio franziram a testa ao ouvir que esse monstro era do mesmo tipo que aquele inimigo que enfrentaram no passado. Porém, em contrapartida, Hajime apenas deu de ombros. Diante de um monstro marinho gigante como esse, a teoria diz para entrar em seu corpo e atacar por dentro, não é? A coisa de agora a pouco. Xia levantou a voz como se tivesse percebido algo. Bem naquele momento, a fera divina, cuja cabeça estava no meio da recuperação, soltou um grito como se afogasse a voz da garota coelho. Foi sem dúvidas um grito penetrante. Todo o seu corpo se contorcia como se estivesse em intensa agonia. Olhando para esse estado, Tio também acenou com a cabeça enquanto perguntava ao sinergista. A propósito, mestre. Qual és o prato do dia? Enguia assada com alcatrão por dentro. Os acompanhamentos são venenos explosivos e mortais. E ouvindo isso, esta sente um pouco de simpatia por ele. A resposta rápida de Hajime fez Tio enviar um olhar de pena para o monstro, como se ela estivesse olhando para um pobre coitado. Quanto à fera divina em questão, ela gritava enquanto se contorcia de forma feroz sem parar. Não havia nada a se fazer quanto a isso. Afinal, a broca de cruz enviada dentro de seu corpo abriu um portal e despejou uma grande quantidade de piche explosivos lá dentro. Além disso, também espalhou veneno forte que era produto do abismo, onde, no fim, tudo isso foi aceso ao mesmo tempo. Dessa forma, mesmo suas escamas duras se tornaram irrelevantes. A fera divina começou a beber água do mar. Com certeza ela estava tentando encher seu corpo com água na tentativa de se curar. Porém, essa foi uma péssima ação. Como prova disso, logo após o monstro beber água do mar, parte de seu tronco explodiu junto com um grande som de explosão. A explosão de chamas também saiu de sua boca. Um grito cheio de perplexidade surgiu da fera divina. Dar muita água para chamas acima de 3.000 graus Celsius, obviamente uma explosão de vapor irá acontecer. Uma fera não sabe nada sobre isso. Mas é que, a única pessoa que alguma vez colocou fogo dentro do corpo de algo vivo dessa forma só pode ser Hajime-san. Esta deve ser a primeira experiência com isso, diz U.
Quão desagradável és essa primeira experiência. Não, pelo contrário, não és uma primeira experiência adorável? Não se afunde ainda mais no seu fetiche. É assustador quando me pergunto se você vai exigir algo que seja incorrigível até para mim no futuro. A expressão de Hajime ficou desconte ao ouvir as bobagens de tio. E então, ignorando a Ryujin, que estava enlouquecendo timidamente por algum motivo, seu olhar voltou para a fera divina. O monstro, de alguma forma, parecia estar exalando um ar de desespero ao experimentar como os danos em seu corpo aumentaram ao invés de serem curados quando tentou se recuperar. Mesmo assim, talvez por causa de sua dignidade como um monstro poderoso, mesmo enquanto jorrava muito sangue, ele estava encarando o sinergista com um brilho nos olhos fervendo com intenção assassina. Hajime, que recebeu esse olhar, e lambeu seus lábios por algum motivo. A fera divina se contraiu. O sinergista murmurou para si mesmo enquanto mostrava um sorriso feroz para o monstro. Eu quero comer. Embora fosse um pequeno sussurro, independentemente do vento tempestuoso e do mar revolto, essas palavras ressoaram de forma clara, isso fez com que Shi e Tio girassem a cabeça para Hajime. A fera divina também, embora devesse se contorcer em agonia, seu movimento parou e seu olhar estava fixo no garoto. O sinergista estava dirigindo seus olhos, que estavam estranhamente brilhantes há algum tempo, para o monstro enquanto sussurrava ainda mais. Sua carne está cheia de força. Se for esse monstro, com certeza ele pode se tornar meu alimento. E então, ele lambeu os lábios mais uma vez. Com isso, até a fera divina enfim percebeu. O inimigo diante de seus olhos, o olhar feroz que esse inimigo dirigia ao monstro não era algo fácil de entender como hostilidade ou intenção assassina, e era um apetite por comida. Com um estremecer, um calafrio que o monstro nunca sentiu desde que nasceu percorreu todo o seu corpo. De forma inconsciente, a fera divina estava se afastando-o de maneira imprópria. O olhar que nunca foi dirigido à serpente era uma existência que estava no topo da cadeia alimentar. Aquele olhar de predador causou um terror indescritível invadindo seu corpo. Essa pessoa não seria capaz de fazer isso, o monstro não pensou em nada disso. No momento, quem estava encurralado era ele mesmo. A fera divina estava convencida. Se continuasse lutando, ela seria definitivamente devorada. No momento em que entendeu isso, a fera divina se virou habilmente com uma agilidade que surpreendeu a si mesma. O calor dentro de seu corpo que estava queimando, ou a dor do veneno invasor, ou o impacto da explosão quando a água do mar tocou as chamas em seu corpo, o monstro ignorou tudo isso e usou toda a sua força apenas para escapar. A fera divina, que tentou escapar com uma resolução que deveria ser inexistente para um monstro no nível dos mais poderosos, fez até o sinergista ser pego de surpresa por um momento. Isso mostrava o quão esplêndida foi sua fuga. Era como se o piu fosse o efeito sonoro que acompanhava sua escapada. Maldito-o! Espere como dá. Como você pode fugir apesar de ser uma fera divina, hein? Pijaia! Quando Hajime usou a broca de cruz dentro da fera divina em pânico para tentar detê-la, a serpente soltou um rugido que parecia um pouco patético, aquele corpo comprido se esvaziou por um momento e depois vomitou uma grande quantidade de água do mar que faria alguém querer perguntar de onde diabos ele tirou tudo isso. De modo natural, enormes explosões ocorreram, várias partes de seu corpo foram explodidas, mas, de alguma forma, ele conseguiu vomitar a arma. E então, o monstro manipulou a água do mar para fazer vários tornados no mar, direcionando-os para Hajime enquanto mergulhava no fundo da água a toda velocidade. Deixe-me comer a sua carne, seu desgraçador! Enquanto se livrava dos furacões que se aproximavam de todas as direções usando a conversão de impacto de poder mágico, o sinergista exigia a carne da fera divina com uma voz que evocava um rancor profundo. A fera divina, que olhou para trás por um instante sob a superfície do mar, encontrou o olhar injetado de sangue do minúsculo ser exigindo sua carne, ao mesmo tempo em que abrigava um tremendo terror com isso, desviou o olhar em pânico como se dissesse, eu vi algo que não deveria ser visto. E então... Pi. Enquanto uma voz chorosa que havia superado o significado de patética e, em vez disso, evocava pena, ressoava no ar, sua figura desapareceu na escuridão do mar profundo.
Parecia que eles podiam ouvir algo que soava como, eu nunca mais vou sair de casa. Mas com certeza isso foi apenas impressão. Filho da asterisco 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 asterisco. Deveria ser impossível para um monstro desse nível decidir fugir. Mesmo que fosse uma chance de aumentar meu poder no último minuto. Talvez porque a fera divina tenha desaparecido, a nuvem escura estava se dispersando e o mar tempestuoso estava recuperando sua calma mais uma vez. Em meio a tudo, o sinergista bateu os pés em frustração. Então, Xia e Tio estavam se aproximando com olhares exasperados. Para o mestre, até uma fera divina não é mais que um alvo de predação. Até agora, certamente ela nunca havia sido encarada com esse tipo de olhar, é por isso que o monstro não tinha resistência, não é? Seu último grito parecia um pouco lamentável. Talvez isso até se transforme em um trauma e ele se tornará um recluso social depois disso. Xi, aquela serpente não tem coragem. Não havia dúvida de que, com certeza, nem em um sonho, uma fera divina poderia ter sua coragem sendo questionada. Hajime armazenou a broca de cruz de mau humor e pegou sua bússola mais uma vez para decidir a rota. Então, naquele momento, à frente do sinergista e do olhar das outras, o espaço a alguns quilômetros começou a tremer como geleia. E então, depois de alguns instantes, o espaço derreteu e desapareceu e uma grande ilha apareceu na brecha espacial. Parece que existe uma entrada para o próximo espaço no centro daquela ilha. Parece que a fera divina se retirou. Essa possibilidade é alta. Mas ninguém imaginaria que aquilo se retiraria dessa maneira. Xia e Tio lançaram um olhar de piedade para o local onde a fera divina traumatizada desapareceu, e então elas seguiram a liderança de Hajime e partiram daquele local. Parecia que a ilha tinha um tamanho bastante grande. A ilha estava coberta de árvores muito altas que podiam atingir algumas dezenas de metros ao todo, além da costa em que não era possível ver o chão. A entrada para o próximo espaço parecia estar no centro daquela floresta. E então, as orelhas de coelho de Xia sentiram que os monstros poderosos estavam fora de controle e em grande número lá, em especial na parte central. Os monstros não estavam no nível da fera divina, mas cada um deles era muito poderoso. Os três não perderiam contra esses inimigos, mas o número dos monstros era muito alto, portanto, seria preciso tempo para lutar contra os monstros, assim como foi contra a enorme serpente. Xia perguntou a Hajime o que fazer. Com seu olhar. O sinergista pegou o Schlagenha da caixa do tesouro segundo mais uma vez e assumiu uma postura ajoelhada em seu Skiboard para aumentar a precisão dos tiros. Usando a detecção de calor, a mira penetrou as árvores e projetou apenas a imagem dos seres vivos. Não me diga que Hajime-san está. Espere um pouco. Vou cuidar disso agora mesmo. Este é um bombardeio preciso na velocidade da luz fora do alcance da detecção deles. Certamente eles não serão capazes de reagir. Vou explodir as cabeças das coisas que parecem problemáticas. Xia recebeu a confirmação de Hajime com um rosto contraído, e, em seguida, um clarão carmesim correu pelo céu. Aquela rajada de luz não foi notada por um gorila gigante que parecia um Kong gigante andando nas profundezas da floresta, sua cabeça foi arrancada no mesmo instante e sua matéria cerebral foi espalhada por toda parte. Em seguida, a bala atingiu o solo e uma grande cratera foi criada com as árvores da área sendo destruídas. Além disso, sons estrondosos reverberaram em sucessão. De uma distância de mais de 10 quilômetros, as luzes da morte, que voaram em uma velocidade que era impossível de detectar, desfizeram uma após outra as cabeças dos monstros gigantes que rondavam em torno da área que parecia ser a entrada do espaço. A floresta espessa foi transformada em um local de campo de batalha que estava cheio de buracos. Com certeza, depois de derrotar a fera divina, os próximos monstros poderosos iriam honrar em um grande enxame e o intruso iria gritar: Kiaya! Que desastre! Originalmente, isso deveria terminar assim, não é? Bem, este não é um labirinto, então isto nem mesmo é um julgamento, e embora não haja dúvida de que isto deveria ser um obstáculo. Enquanto Xia ria um pouco e Tio lembrava como as coisas tinham sido até agora, Hajime removia com facilidade os obstáculos usando outros métodos que não o ataque frontal, foi por isso que as duas ainda não tinham feito nenhuma contribuição significativa.
Ambas trocaram olhares cheios de simpatia uma pela outra com suas expectativas de destruírem os monstros com o objetivo de recuperarem Yui sendo traídas. Mas, esse ardor seria demonstrado pouco antes de chegarem à localização da vampira. Depois de massacrar os monstros da ilha, Hajime e as garotas foram transferidos para o próximo espaço a partir da estátua de pedra no centro da floresta e saltaram para um mundo de céu onde várias ilhas gigantescas estavam flutuando. Havia ilhas com um diâmetro de apenas algumas dezenas de metros, mas também havia ilhas com uma escala de alguns quilômetros. Água de rio continuava a fluir para baixo da borda das ilhas flutuantes sem fim com algum tipo de lógica misteriosa. Por causa da altura, a água tornava-se névoa depois de cair um pouco como uma cachoeira. O cenário de névoa branca à deriva no ambiente era muito fantástico. Em cima de todas as ilhas flutuantes, a vegetação transbordava, havia planícies e também florestas. Não havia uma única ilha flutuante que fosse apenas uma rocha voadora. O mar das nuvens estava se espalhando abaixo. As nuvens permaneciam no auge de seus olhares, à deriva no céu como algodão doce. Mesmo agora parecia que as nuvens estavam emitindo um aroma doce. Mesmo que não houvesse sol, uma luz brilhante estava caindo, um pilar de luz tecida através das lacunas das nuvens. Vários do que era comumente chamado como escada de Jacó poderiam ser vistos. Havia nuvens brancas transbordando com um grande número de ilhas flutuantes, e também havia feixes de luz caindo. Era verdadeiramente um cenário solene e místico. Se alguém que não sabia de nada ouvisse que este lugar era o céu, a pessoa iria acreditar de forma incondicional. Depois que seus olhares foram roubados apenas por um momento por essa cena, Hajime e as garotas balançaram as cabeças e avançaram. Seu objetivo era a ilha flutuante que parecia muito maior, mesmo entre todas as muitas ilhas flutuantes. A bússola estava apontando para lá. Eles voaram em seus kiboards e cobriram a distância em um piscar de olhos. Ao mesmo tempo, eles detectaram uma forte presença naquela ilha flutuante. Diante de Hajime e seu grupo, que apertaram os olhos em vigilância, uma pessoa apareceu. Como esperado, você veio. Hajime Nagumo. O tolo que desafiou Deus. Com asas de prata e cabelos que pareciam os de uma apóstola sussurrando ao vento, o usuário de monstros da raça dos demônios, Fred Baguar, estava lá. Foi ótimo ter vocês assistindo, pessoal. Se inscrevam no Samurai Novel para não perder nenhum conteúdo sobre Light Novels. Deixem seu like, compartilhem e comentem suas séries favoritas. Até a próxima, e lembrem-se, a imaginação é o limite.